Abramos nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. O texto sagrado nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás, mas que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Vamos orar? Santo e bendito Deus, Santo e bendito Pai, já louvamos e bendizemos ao Senhor pelo derramamento de Tua graça, em meus louvores pela Tua presença. Tua palavra, Deus amado, foi lida. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie, Deus amado, na ministração dela. Unicamente o Senhor, para Ti, Deus amado, seja a honra, o louvor e a glória de tudo que há de ser feito. Toda a exposição. Unicamente, Deus amado, pela vida do instrumento humano, que possa, Deus amado, ser a voz, que não apareça, mas que o Senhor cresça, e aqui, Deus amado, seja feito, para glorificar o Teu santo e bendito nome. Amém. Queridos, nessa série de mensagens sobre as 7 cartas, existe 2 igrejas entre as 7 que têm a peculiaridade de não receber nenhum porém da parte de Deus. Esmirna e Filadélfia são as 2 igrejas que vão receber a mensagem do Senhor e não existe nenhuma exortação no chamamento para o arrependimento. Nas outras 5 cartas, Jesus ele fala sobre virtudes da igreja, mas ele tem um porém, e ele cita pecados na igreja e convoca as igrejas ao arrependimento. Esmirna e Filadélfia não. Mas entre Esmirna e Filadélfia também existe uma diferença. Essa cidade, essa igreja, ela tem uma peculiaridade. E a peculiaridade daquilo que eu denomino é que esta igreja, ela viveu o discipulado radical cristão. Que discipulado é esse? Jesus ele disse: aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz e siga-me. Essa igreja levou literalmente isso aqui ao pé da letra. Eles tomaram a cruz e foram até o fim, servindo ao Senhor. Existe uma questão que paira sobre o livro do Apocalipse, que era uma questão da fidelidade. Eu falei na mensagem de pela manhã, dizendo que uma das questões fundamentais, que parte do princípio da Escritura, e a convocação de Deus, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, isso se chama fidelidade no servir ao Senhor. Uma fé que é perseverante, uma fé que é insistente, uma fé que persevera em todas as situações, boas ou ruins. O chamamento bíblico é para perseverarmos. Eu intitularia essa mensagem da seguinte forma: o chamado para ouvir e o desafio para vencer. Essa igreja foi chamada para ouvir, o chamado para ouvir, seguir a Cristo. E desafio para vencer, estar obediente, dispostamente ao Senhor em todos os momentos. Essa questão da fidelidade, e eu tratei sobre questão prática, sobre a questão do casamento. Se todas as pessoas aqui, que em algum momento foi para algum casamento, seja um padre ou um pastor que ministrou, vai ouvir aquele momento em que o ministro diz para o casal que está agora ali se casando. Ele diz: na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte o separe. Se naquele momento, aquele casal, ele é instruído a isso, ele tem testemunhas para isso, de que para o bem da relação, eles têm que ser fiéis uns aos outros, você imagine se em algum momento, esses que fazem o voto, de que apenas uma causa pode separar eles,
e de que não pode existir infidelidade, e é só a morte que os pode separar, você então imagine se em algum momento houver uma infidelidade conjugal, como que desarmoniza. E aí você acrescenta então para a relação do casamento, se o casal tem filhos, o quanto que isso é destrutivo, o quanto que isso não apenas desarmoniza, mas desestrutura aquela relação pela qual prometeram ser fiéis uns aos outros. E aqui, muito mais do que apenas uma relação de casamento, o que é importante, o chamamento bíblico, é para que aqueles que professam a fé em Cristo sejam fiéis a Ele em todos os momentos, em situações boas ou situações ruins. E aí nós vamos ver o contexto dos irmãos crentes na cidade de Esmirna, qual era a situação da qual eles viviam, qual é a promessa então do Senhor para a vida desses irmãos. No início do texto, olhe para o versículo 8, Jesus ele fala para João escreve então o seguinte para aquela igreja: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. Pensa o seguinte, esta igreja, ela está dentro de um contexto em que Esmirna foi a primeira cidade da região da Ásia naquela época, em que ela edificou um culto à deusa de Roma. Foi também a cidade de Esmirna que batalhou com outras cidades para que ela pudesse então erguer um templo ao imperador Tibério. E Esmirna ergueu. Esmirna, como cidade, se tornou o centro da adoração ao imperador. E o imperador Domiciano, na época, então edita um decreto, onde ele diz que todos os habitantes de Esmirna deveriam prestar culto ao imperador, reconhecer nele divindade, lhe prestar sacrifícios e oferências. Só que o edito decreto de Domiciano permitia aos judeus que viviam em Esmirna poderem eles cultuar o Senhor, mas a todos os outros não. Aí você, dentro desse contexto, tem uns irmãos crentes de Esmirna que estão dentro dessa situação. Ou seja, eles não têm a liberdade de cultuar o Senhor. Eles estão sob o decreto, obrigados a terem que prestar cultos ao imperador da época. E aí, dentro dessa situação, eles estão sofrendo, perseguidos, e os textos e as palavras que Jesus utiliza aqui vão intensificar qual era o nível de sofrimento que essa igreja estava passando. E aí Jesus, olhando para a realidade dessa igreja, ele então escreve e manda João dizer, fala àquela igreja, de que eu sou o primeiro e eu sou o último. Você é de pensar o seguinte, uma igreja que está passando um sofrimento, uma tribulação, uma dificuldade intensa sobre sua existência, ela então recebe uma carta, ela precisa ouvir mensagens de esperança, de exortação, de conselho, de ânimo em meio à dificuldade, e a primeira mensagem de Cristo para aquela igreja é Jesus dizer de que ele é o primeiro e o último. Esse título, que é só atribuído a Cristo, aqui no livro do Apocalipse, como o primeiro e o último, isso vindica a ideia de que Jesus está dizendo para aquela igreja, primeiramente, eu sou o Senhor soberano sobre a história. Vocês não estão passando por uma situação como se a história pudesse ela personificar uma entidade própria e criar algo sobre vocês. Ao contrário, eu sou o primeiro antes da história, eu sou aquele que passeia pela história, eu sou o último que encerra a história, eu sou aquele que tem o controle no passado, o presente sobre vocês e o futuro que virá sobre vocês. Jesus ele estava então trazendo a mensagem que sim, que à primeira vista parece que não é, mas sim do ponto de vista de que aqueles irmãos não estavam ali sofrendo uma questão aleatória, existia algo pelas quais era muito maior do que o seu próprio Deus. Ao contrário, é o Cristo indicando, eu sou o primeiro e eu sou o último. E Jesus, ao continuar essa sua breve introdução, ao falar uma mensagem para a igreja que está em sofrimento, e era necessário, relevante ela ouvir algo que pudesse exortar, fortificar, fortalecê-la em meio às dificuldades, Jesus então vai utilizar o seu momento histórico, um evento histórico de sua morte e sua ressurreição, para também trazer esperança para aquela igreja. Olhe para o versículo, Jesus ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Os verbos estão no passado, apontando obviamente para aquele evento histórico. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que ressuscitou. Mas obviamente, o que isso significa aqui para a igreja de Esmirna? Ora, o texto que nós vamos ler prossigamente, ele vai apontar que o nível de sofrimento,
o nível de perseguição, vai resultar em prisão e vai resultar em morte sobre a vida dos irmãos da igreja de Esmirna. Quando Jesus ele diz de que ele esteve morto, mas ele ressuscitou, Jesus está mostrando para aquela igreja: eu tenho uma propriedade sobre a morte, porque eu na cruz de Calvário venci a morte, eu venci o inferno, eu venci o diabo. E Jesus é como ele pudesse trazer a ideia para aquela igreja: se o sofrimento que vocês estão passando chegar ao ápice de que vocês tenham que morrer por causa de mim, a questão é que eu venci a morte. Eu garanto que aquilo que aparentemente, na transitoriedade, pode parecer uma derrota, Jesus está dizendo, é uma vitória, porque vocês sofrem aqui, perdem a existência dessa breve vida, mas eu garanto uma vida futura para a vida de vocês. Nessa breve introdução, em que Jesus está trazendo uma mensagem de conforto, de fortalecimento, é o Senhor Deus da história, que está sob o controle daquela igreja, sob o controle do sofrimento daquela igreja. Jesus então agora começa a trazer a empatia dele pelaquela igreja, e ele começa a descrever isso no versículo 9, olhe para o versículo, ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Existem 3 coisas a serem enfatizadas no versículo 9, Jesus vai falar sobre tribulação, pobreza e blasfêmia, aqui no versículo 9. A tradução, eu conheço as tuas obras, ela não é dos melhores manuscritos gregos, porque aqui a diferença entre Esmirna e Filadélfia é que em Filadélfia Jesus sim cita, eu conheço as tuas obras, mas o melhor manuscrito a respeito desse texto, nessa iniciação, não teria essa expressão, eu conheço as tuas obras, mas ao contrário, eu conheço as tuas aflições. Como Jesus ele quer aqui não apenas um sentido de conhecer, como alguém passivamente, conhecendo um verbo no sentido da empatia. Jesus se empatiza com a situação que a igreja está sofrendo. E ele diz, eu conheço, e aí eu vou substituir essa obra por aflições, e dizer, eu conheço as tuas aflições. E aí Jesus vai trazer 3 questões que estavam fazendo parte daquela situação da igreja de Esmirna. Ele diz, eu conheço a tua tribulação. Irmãos, a palavra no grego, tríplices, ela significa compressar. A ideia da tradução dessa palavra é você pegar alguém que está esmagando no lagar as uvas para espremer então o suco. Essa é a ideia do sofrimento que a igreja de Esmirna estava passando. Jesus está olhando e vendo que a intensidade do sofrimento que a igreja é tanto, que ela está como se fosse esmagada para ser exprimida um suco e ser extraído. Esse é o significado. Por que esse sofrimento? Por que essa tribulação? Porque a partir do decreto do imperador Domiciano, obrigando os cidadãos de Esmirna a adorar ao imperador, é óbvio que os cristãos de Esmirna, conhecedor do Senhor Deus da verdade, não estaria prestando culto ao imperador. A partir disso, esses irmãos passaram a serem perseguidos, e o nível da tribulação, ela estava tão sendo comprimidos, de que Jesus olha para a situação e reconhece a consequência da perseguição que Esmirna estava sofrendo. E qual é a consequência? Jesus ele continua e ele diz, olhe para o texto, ele diz, eu conheço as tuas aflições e a tribulação e a pobreza. A igreja de Esmirna, ela chega no nível de sofrimento tão grande que eles se tornam pobres. E qual seria então o motivo dessa pobreza? Ela não é que alguém tem muito e outros têm pouco. O nível da pobreza, e aí o contexto histórico sobre a cidade de Esmirna, nos aponta que as propriedades dos crentes de Esmirna passaram a ser confiscadas. Bens deles serem saqueados, e estes irmãos, para ganhar a vida socialmente, para trabalhar, comprar ou vender, passaram a ter dificuldades. É óbvio que numa situação como essa, economicamente, era uma igreja que estaria no nível de pobreza. Jesus está olhando para aquela situação, está dizendo, eu conheço a pobreza de vocês. Mas veja, se você olhar para a Escritura, para a Bíblia que você tenha nas suas mãos, Jesus ele vai colocar aqui, e aí existe uma ênfase, irmãos. Há uma ênfase, há um contraste claríssimo naquilo que Jesus vai abordar aqui. A tribulação, esse esmagar na cidade de Esmirna, por causa da perseguição, resultou em pobreza. Há uma pobreza extrema. Mas Jesus abre aqui um parênteses e diz para a igreja, mas tu és rico. Irmãos, olhar para um texto como esse, olhar para a modernidade da igreja evangélica, principalmente as caricaturas do evangelho, da teologia da prosperidade, é você ser confrontado com a situação como essa.
Quando nós formos estudar sobre a igreja de Laodiceia, lá vai ser outro contraste, porque lá era uma igreja materialmente rica, mas espiritualmente pobre. Aqui ao contrário, é uma igreja economicamente pobre, mas espiritualmente rica. O texto não nos diz, e nem um contexto histórico com precisão, qual era a riqueza que estava aqui, em que Jesus disse para essa igreja. E outra questão aqui, a igreja de Esmirna não tinha consciência da sua riqueza. Eles eram ricos sem saber. É o Cristo que, quando fala para João, e João escreve esta carta, e eu fico imaginando, e aqui vem as conjecturas, aqueles irmãos passando por situações difíceis, no nível de pobreza, pega a carta que João envia para aquela igreja, e quando eles começam a ler, o Cristo diz para aquela igreja: eu conheço a pobreza de vocês, e eles sabem disso, mas ele olha para um texto e Jesus está dizendo: mas vocês são ricos. E a gente pode pensar, qual era essa riqueza na igreja de Esmirna, que nem propriamente eles conheciam, que Jesus revela para ele? O texto não nos diz. Podemos aqui fazer projeções. Era o nível de relacionamento com Deus? Com certeza sim. Eu imagino o nível de espiritualidade, de relacionamento que os irmãos de Esmirna, em meio à perseguição e pobreza que eles tinham com Deus, seja vida de oração, seja vida de meditação, se isso era talento, se era dons do Espírito Santo, não se sabe, mas o fato é que Jesus qualifica e adjetiva uma igreja que está pobre no seu sentido material com uma igreja rica. E aí que existe o contraste. Quando nós olhamos, vamos fazer aqui uma aplicação para o nosso tempo moderno, nós podemos chegar em uma grande igreja, uma mega igreja, olhar a estrutura de templo, do ponto de vista daquilo que possa estar na igreja, nós podemos aferir, materialmente é uma igreja rica, mas será que nós podemos aferir de que espiritualmente é uma igreja rica? Rica no seu sentido de vida com Deus? Essa igreja aqui estava rica, só que eu entendo, e é meu entendimento sobre o texto, de que a riqueza, ela não é produzida pela igreja. É diferente de eu ou você, com estudo, esforço e trabalho, conquistar coisas e ficar ricos com graça de Deus. Mas essa riqueza aqui, ela não pode ser produzida dos homens. É riqueza em que Deus concedeu. É óbvio que a igreja passou nesse nível de pobreza, de perseguição, a buscar o Senhor, porque esse é o contexto bíblico da história. É perseguição, sofrimento, é só você ir lá para o livro de Juízes. O livro de Juízes tem uma canção cíclica: pecado, servidão, arrependimento e salvação. Era assim que vivia Israel. Comentava o pecado, Deus trazia juízo, eles estavam para a servidão. Eles choravam, se arrependiam, Deus trazia salvação. Eles se intensificavam na vida com Deus. Eu entendo de que o relacionamento com essa igreja aqui, ela é peculiar, e aí eu entendo de que o nível de espiritualidade que tinha nessa igreja, ela é tão peculiar que talvez nem chegamos perto do que elas viveram, pela intensidade e contexto histórico de sofrimento pelas quais não vivemos, mas eles viveram. Porque essa perseguição aqui, ela já estava clara, ela é decreto do imperador, não era algo obscuro, não eram umas questões minimizadas, ao contrário, era uma perseguição ferrenha. Quem é aquele? Aquele é um cristão, ele está adorando o imperador? Não, persegue ele. Esse era o nível de sofrimento para essa igreja, mas em meio a essa situação, a pobreza não fez renunciar à fé, a pobreza não fez eles caluniarem Deus, não fizeram eles blasfemar a Deus, não fizeram recuar a Deus, ao contrário, fizeram com que essa igreja buscasse a Deus, e eles ficassem ricos espiritualmente. O texto se segue dentro daquilo que Jesus está conhecendo sobre essa igreja, a tribulação, a pobreza, mas a riqueza dessa igreja. Jesus continua, ele diz: eu conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A palavra no grego, blasfemis, ela está traduzida corretamente, é blasfêmia, mas é a palavra aplicada no contexto direcionado a Deus, é a blasfêmia contra Deus. Só que aqui, essa palavra, ela não está diretamente aplicada na blasfêmia contra Deus, mas sim calúnia contra os homens. Há de se pensar, ora, por que esses irmãos estão sendo caluniados? Qual o motivo dessa calúnia? No contexto, como eu disse, ao decreto dominiciano, para que todos os cidadãos, exceto os judeus, adorasse o imperador, reconhecesse nele divindade, preceitos de Deus e o adorasse. É óbvio que os irmãos da igreja de Esmirna não iriam fazer isso. Aí você há de pensar, bem,
Se esses irmãos não estão obedecendo o decreto do imperador, é óbvio então que esses irmãos da igreja de Esmirna estão indo contrariamente à própria Escritura, naquilo que Paulo fala na carta aos Romanos e naquilo que o apóstolo Pedro cita em sua carta sobre obediência e sujeição das autoridades, porque não existe autoridade que não venha da parte de Deus. Você poderia pensar, eles estão ilegais, porque não estão obedecendo o decreto do imperador. E aí eu vou utilizar então a argumentação do grande teólogo Richard Dawkins, que no seu livro Cristianismo e Estado, ele exemplificando sobre essa questão, ele diz de que quando Deus ele ergue a autoridade para ser ministro da justiça, todas as autoridades estão sobre as normativas de Deus. É o Deus Senhor que cria as leis, ele estabelece as normas, para que os ministros da justiça executem o bem, e o bem, obviamente, está de acordo com o princípio das normas maiores que procede da lei do Senhor. Quando alguém, e no caso era o imperador, que prefigurando-se em preceitos a reconhecer ou a vogar sobre si divindade, sendo um homem de carne e osso pecador, é óbvio que esses cristãos, conhecedor da lei, conhecedor do Senhor Deus da verdade, sabia muito bem que eles não deveriam prestar culto ao imperador. À luz de melhor interpretação ou melhor esclarecimento, nós podemos pegar o próprio livro do Apocalipse, o próprio apóstolo João, quando em 2 momentos ele vê um anjo na sua frente, ele cai de joelhos e quer adorar o anjo. Qual é a explicação do anjo para João? Eu sou conservo contigo, adora a Deus. Eu fico aqui imaginando de que existe sim, conjecturando naquilo que é descrito das Escrituras, de que o anjo sim, seja um ser celestial belíssimo. E obviamente o humano tendo contato com aquele ser celestial, ele obviamente se admiraria. Mas o anjo está dizendo para João de que a adoração só a Deus. Agora você imagine os cristãos de Esmirna, conhecedor do Senhor Deus da verdade, do Evangelho que os libertou, do Cristo Senhor e Salvador, serem agora aqui ameaçados e olharem para a figura de um homem ímpio, pecador, avogando para si preceitos de divindade. É obviamente de que eles estavam com a verdade, por isso que Jesus disse para eles, de que eu conheço a calúnia dos que se dizem ser judeus. É óbvio de que eles estavam aqui caluniando e apontando os cristãos aqui da cidade de Esmirna, não estão obedecendo o decreto do imperador para cultuá-lo. Essas calúnias invocam-se pela cidade, e aí o nível de tribulação, de perseguição que para sobre essa cidade, ela é feita. Mas aí a peculiaridade aqui, de que o texto diz que não são ímpios que estão caluniando. Mas Jesus diz o seguinte, eu conheço aqueles que se dizem ser judeus, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Para um entendimento, e é óbvio que Jesus estava se referindo, e aqui não se pode negar, de que esses homens, judeus, são judeus de raça. Filiação de identidade com o local nascido, sim, mas no seu sentido de filiação espiritual, família eleita, raça eleita, ou filhos de Abraão, esses homens aqui não eram. Jesus não os identifica com isso. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9, Paulo lhe diz, ali respondendo aos judaizantes, um grupo que estava presente na cidade de Gálatas, e que dizia de que os crentes em Gálatas, que confessavam fé em Cristo, a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, aqueles irmãos tinham que estar então observando preceitos da lei para que eles pudessem ser salvos. Aí Paulo então vai argumentar contra este grupo, se referindo de que, prevendo a Escritura, de que Deus anunciaria o Evangelho aos gentios, ele vai anunciar a Abraão. Aí nós voltamos lá para o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12, versículo 3, é Deus fazendo a promessa do filho Abraão. Abraão crê na promessa, ele não duvida. A partir daquele momento, quando Deus faz a promessa, Abraão crê, Deus lhe imputa a justiça. Aquilo é o chamado que os teólogos dizem, o proto-evangelho, estava sendo anunciado a Abraão. Portanto, era a partir daquela semelhança, é dos que ouvem e creem. Aí Paulo então vai conjecturar isso e citar isso na carta dos Gálatas, de que os verdadeiros filhos de Abraão são daqueles da semente da fé e não da ascendência da carne. E mais isso, Paulo na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 28, versículo 29, ele fala de que judeu não é exteriormente, mas é interiormente, aquele que sofre circuncisão no coração e não na carne. Nesse sentido aqui,
Esses judeus não eram filhos de Abraão. Esses não eram os descendentes da fé. Se diziam ser, mas não era. E Jesus então os identifica, porque sinagoga era reunião de judeus. E sinagoga significa reunião espiritual. Mas veja como é que Jesus identifica esse grupo aqui. Ele diz: eu conheço aqueles que blasfemam, que se dizem ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Veja que João ele pega emprestado do hebraico e traduz aqui para o grego o termo Satanás no seu significado de adversário. E aí nós podemos pegar algumas situações sobre esse público aqui. Eles passaram a se caracterizar em suas ações como Satanás, porque eles passaram a caluniar, difamar e perseguir os cristãos da cidade de Esmina. É como se eles não apenas pegassem as características, eles personificassem o próprio Satanás na perseguição contra a igreja de Esmina. E para avançar, diante do contexto que nós estamos vivendo, e daquilo que eu citei na introdução do versículo 8, em que Jesus ele fala de que ele tem um controle sobre todas as coisas, do primeiro ao último, Jesus vai exemplificar isso aqui no versículo 10. Jesus ele introduz então o versículo 10 dizendo para aquela igreja, e aqui está o controle dele, a soberania dele, não apenas um conhecimento passivo, é um conhecimento ativo. Jesus então ele diz o seguinte para a igreja: não temas estas coisas que tu sofrerás. Porque eu disse que Jesus tem o controle? Porque Jesus agora está falando para aquela igreja de que um sofrimento ainda a mais virá pela frente. Ele está mostrando o controle sobre a situação. E diante disso, por que Jesus fala não temas as coisas que há de sofrerás? Porque obviamente o sofrimento que aqui está reservado e viria pela frente, resultaria em morte. Quando Jesus ele está com seus discípulos, lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 28, diante da situação em que Jesus vai enviar os seus discípulos a pregar o Evangelho com a mensagem de Cristo, ele diz para os seus discípulos: não temas aqueles que podem apenas matar o corpo, antes temai aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus está mostrando para esses discípulos aqui da igreja de Esmirna, falando para a vida deles: não tema o sofrimento que vocês vão ter, porque se esse sofrimento há de resultar em morte, não temam estes homens, porque a única coisa que esse imperador ou as autoridades da cidade de Esmirna pode fazer com vocês é matar o corpo. Mas eu tenho autoridade sobre a morte e vindico a propriedade sobre isso. Eu garanto a vida de vocês. No início da pandemia, eu escutei uma pregação, um pastor sueco chamado Steve Lawson. E da mensagem dele sobre as incertezas que paravam naquele momento da pandemia, ele disse o seguinte sobre os anseios, as inquietações e as várias interrogações que a pandemia começou. Ele disse o seguinte: irmãos, a única coisa que a morte pode fazer com o seu corpo é entregar a Cristo. É a única coisa que a morte pode fazer com o seu corpo. É pegar, isso aqui é de um crente, pertence a Deus, é do Senhor. É a única coisa. É por isso que Jesus ele poderia olhar para essa igreja e dizer: não temas as coisas que sofrerás. E o que é que esta igreja ia sofrer? Jesus ele continua dizendo: és que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ora, há de se perguntar, qual seria o motivo para o aprisionamento desta igreja? Eles estão não obedecendo o decreto do imperador, a perseguição levou a uma extrema pobreza, eles estão pobres, e agora as autoridades não contentes, porque isso não resultou no resultado que eles assim, conjecturando, pensariam em conseguir. O texto então aponta de que o diabo, instigando, e aqui no sentido propriamente ativo, a influência de Satanás, não é que ele se materializa, foi para a cidade de Esmirna, mas no seu sentido de influência, tanto sobre as autoridades ímpias da cidade de Esmirna, quanto o público judeus, instigados para que essas pessoas, então lançassem os cristãos da cidade de Esmirna dentro da prisão. E pensar, quais seriam os motivos então? 3 questões poderiam ser possíveis para o aprisionamento desses irmãos. Primeiro, uma resistência obstinada em não obedecer o decreto ilegal do imperador. Segundo, aprisionamento para aguardar um julgamento. Terceiro, aprisionamento para aguardar uma execução.
Eu entendo que esses 3 contextos estão presentes aqui. Eles foram presos porque eles obstinadamente se recusavam a obedecer um decreto ilegal, foram presos para guardar o julgamento, e do julgamento uma sentença. E qual então seria a sentença? Se vocês, aqui conjecturando, não negarem a fé em Cristo e não obedecer o decreto do imperador, vocês serão mortos. E aí no contexto que se segue, a prisão então, a partir do contexto em que o diabo lança esses irmãos dentro da prisão, tinha obviamente um objetivo, e objetivo maligno, de fazer com que esses irmãos renunciassem à fé. Porque a palavra atentado, no grego, é o teste, aquilo de pegar o ferro e lançá-lo ao fogo para tirar todas as suas impurezas. É como se os irmãos da igreja de Esmina fossem passar aflição na fornalha. É como o diabo colocasse o seguinte: eu quero colocar esses crentes dentro daquela prisão, para ver se na prisão eles vão então obedecer o decreto do imperador, e vão obedecer, e vão cultuar o imperador, e vão então obviamente idolatrar uma figura humana, vão quebrar o mandamento de Deus, vão ser infiéis ao Senhor, e se eles não fizerem, morte para a vida deles. Era um teste sobre a vida dessa igreja. Mas veja, se num contexto de tribulação, no sentido da ideia de eles serem esmagados, como que ali dentro do lagar a uva está sendo esmagada, eles estão sendo comprimidos, eles chegam à extrema pobreza, não renunciam à fé, não blasfemam contra Deus, continuam servindo ao Senhor. Então o diabo, não contente, seria isso aqui que colocaria então uma mudança nesse curso de sofrimento sobre a vida dessa igreja, que não resultou no resultado ímpio, maligno de Satanás, porque homens e mulheres da cidade de Esmina, crentes no Senhor, então adorassem o imperador. Jesus está dizendo, no seu controle, vocês vão ser lançados na prisão. O objetivo é que vocês sejam tentados, testados. E aqui, irmãos, na continuidade do texto, o que demonstra o Cristo soberano sobre toda a história e o controle, Jesus diz o seguinte: alguns de vós serão lançados na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 11, não é 12. São 10 dias, nem mais nem menos. É como se a totalidade desse 10 aqui, e isso aqui não significa um número especial em si, mas para demonstrar o Cristo soberano, em que poderia os irmãos da igreja não suportar mais do que isso. Pode ser a inferência do texto, ou apenas o Cristo controlando e dizer, vai ser uma tribulação de 10 dias. Mas aqui, como Jesus disse, no versículo 8, de que Ele é o primeiro e o último, Ele está demonstrando, quem controla a história sou eu, quem dita sobre as circunstâncias da vida sou eu. É apenas 10 dias em que vocês estarão dentro dessa prisão. E aí, conjecturando, vamos para aquele período, tentar fazer um raciocínio de imaginação. O texto aponta de que não é a igreja toda. Jesus, ele disse, o diabo lançará alguns de vós. Primeiramente, a ideia e a inferência do texto aponta de que esses alguns pudessem ser os líderes da igreja. E por que a liderança? Veja só, se você pega líderes influentes sobre uma comunidade que está sendo perseguida, mas ela está sendo fiel, ela é pobre, mas ela continua fiel, está intensa dor, e ela continua fiel. Você imagina então os líderes influentes dessa comunidade serem presos e receber as seguintes sentenças: se vocês não adorarem o imperador, vocês morrem. Você imagina então a primeira hipótese: os líderes dessa igreja decidem renunciar à fé. E diz, tá bom, nessa prisão a gente renuncia a fé em Cristo e a gente vai obedecer o decreto do imperador e vai cultuá-lo. Aí você olha então para aqueles irmãos da igreja de Esmina, que tem sobre si uma influência de liderança, apontam para si, olha, nós passamos por tudo isso, chegamos ao nível de pobreza, não renunciamos à fé em Cristo, ao contrário, estamos botando na cara desses homens ímpios, desse império romano, que nós obedecemos a Deus, e Ele é o soberano sobre a história, e pegamos um bonde de líderes, que renunciam à fé. Isso aqui resultaria em uma pressão sobre aquela igreja. Agora, se esses irmãos, aqui dentro da inferência do texto, porque são alguns de vós, pegando esses irmãos dentro da prisão, a sentença, ou adora o imperador, é morte sobre vocês. E esses homens dizem, pode matar, porque a gente não vai cultuar o imperador. Você imagina qual a mensagem que a morte desses homens passa para aquela igreja? E a vitória que passa para aquela igreja? Você imaginar uma figura de um homem
governante, que evoca para si preceitos de uma autoridade divina, se evocando como alguém que deveria então ser cultuado, adorado, sendo ímpio, pecador, se coloca de joelho diante de mim, me adora, presta culto. Aí ele vai ver alguém semelhante a ele, de carne e osso, que olha para ele: adorar tu? Jamais. Adorar somente a Deus. Ali, por mais que passasse uma espada no pescoço, caísse sangue, cabeça do lado, e aparentemente derrota daqueles que disseram não para o imperador, é aparente derrota. Mas para aquele que corta a cabeça e que mata, há uma derrota sobre si, porque ele não tem poder, ele não é divino, porque não tem os preceitos sobre si, ele não consegue olhar para a figura de carne e osso semelhante a ele, e evocar aqui então a sua autoridade e dizer: me adora. Ao contrário, adoração somente ao Senhor, Deus, Senhor da verdade. A igreja de Esmirna, ela estava sendo vitoriosa. Quando o pastor colocou a igreja vitoriosa, essa aqui, ela exemplifica a igreja que vence o mundo, a igreja que vence o pecado, a igreja que vence o inferno, a igreja que vence todas as situações, porque ela leva sobre si o discipulado radical cristão, permanecendo fiel até o seu último momento, e isso, em consequência de morte, não nega o seu Cristo, e vence todas as situações adversas da vida. E Jesus não deixa os seus seguidores, os seus fiéis, de mão abanar. O Cristo, no final do texto, diz para aquela igreja, quando ele fala: tereis tribulação por 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus está mostrando, são 10 dias na prisão. O resultado vai ser inevitável, ou nega ou é morte. E Jesus está dizendo: então, sejam fiéis até a morte. Mas qual é a recompensa? Jesus está dizendo o seguinte: olhe, eu vou dar para vocês milhares de casas, eu vou dar para vocês os belíssimos carros luxuosos importados. Se você quiser uma casa à beira de praia, luxuosa, no Havaí, eu vou lhe dar uma conta bancária riquíssima, gorda, milionária. Você vai ver vários papéis pintados em dólares na sua mão, cifra maravilhosa. Você não vai sentir falta de nada. É isso que Jesus está prometendo para essa igreja. Jesus está dizendo o seguinte: veja, irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas que eu citei, elas são mal em si. Elas não são mal em si, elas não são pecaminosas em si. Paulo lhe diz, na carta a Timóteo, no capítulo 6, quando ele fala de que é o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. É quando você olha para esse papel pintado e configura ele como se fosse um Deus sobre a sua existência. É ele então a sua segurança de que tudo que você precisa, ele então lhe trará o benefício. Só que esse papel pintado, ele passa. A sequência da vida, e é certa sobre isso, é de que eu e você um dia morreremos. E o que adianta então ter esse papel pintado, cheio de cifras, nota de 100, de 200, seja lá o que for, conta riquíssima, milionária, tantas circunstâncias, mas um dia vem a morte. A consequência é o que vem depois dela. É com Cristo ou sem Cristo? Para essa igreja que está aqui vivendo o discipulado cristão, Jesus está dizendo: sejam fiéis até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É óbvio que João, dentro da cidade de Esmirna, em que havia aqui uma forte questão de jogos atléticos, ele utilizaria a figura, obviamente, disso como metáfora, para apontar a respeito da vida eterna. Obviamente de que a questão da coroa aqui, no grego, ela não é a coroa, a esmeralda de realeza, mas coroa para coroar um vitorioso. E esse é o contexto. É como se houvesse atletas correndo e conseguissem então galgar a vitória. Mas aqui a coroa, na sua metáfora, para simbolizar a vida eterna, é Jesus dizendo: vocês vão ser fiéis até a morte. Pois bem, é vida eterna sobre a existência de vocês, é vida eterna sobre a existência de vocês. E aqui é para pensar um pouco. Você pode pegar seu celular, você mexer, você vai olhar. Hoje a data é 23 de agosto de 2020. Aí você vai olhar e dizer ali são 19 horas e 20 minutos. Isso não se segue que nós decorremos na vida do tempo. Amanhã é segunda, depois de amanhã é terça. Aí, daqui a pouco termina agosto e vem setembro. Aí nós contamos as horas. É hora do café da manhã, do almoço, da janta, seja lá o que for. Nós vivemos sobre as circunstâncias e o tempo. Jesus está dizendo aqui, irmãos, de que a promessa no Evangelho, que ele reafirma para essa igreja, que a promessa é da vida eterna. Aí pare para pensar: eterno, eterno,
eterno e eterno. Nossa mente, ela é tão pequena, tão distante, que ela não consegue imaginar uma vida sem tempo. O tempo não tem tempo, é um eterno que não se acaba. Mas obviamente, qual é a beleza daqui? É um tempo que não se acaba, mas é um tempo de vida, e uma vida belíssima, com aquele que é o Criador, com aquele que é o Salvador, com aquele que é o Consolador, com suas miríades de anjos, servindo, louvando, adorando, vivendo eternamente. Sem o quê? Sem a tormenta da morte, as dores do pecado, as aflições de sofrimento, as agonias presentes desta vida, ausentes disso, e unicamente o quê? Um regozijo eterno sobre a existência daqueles que professam a sua vida na fé em Cristo Jesus. Eu gosto de usar, eu já falei várias vezes em pregações, uma conversa que o Dr. Adalto Lourenço, um cientista cristão, teve com um amigo dele ateu, isso lá na NASA. Eles tomando um café da manhã, um dos seus colegas ateus chega para o Dr. Adalto Lourenço e faz a seguinte pergunta: você é daqueles que creem que depois da vida, depois dessa morte segue-se vida? Adalto Lourenço diz: sim, eu creio. Aí o ateu disse para ele: eu apenas creio de que morreu, acabou. Adalto Lourenço disse: ok. Ele disse: então, duas hipóteses sobre a sua afirmação. Se a vida for morrer e acabou, tem nada depois que se segue aqui. Ele disse: eu e você estamos quites. Eu vivi, estudei, me formei, sou cientista, trabalhando na NASA, me casei, tenho os meus filhos, consegui conquistar coisas na vida, e ainda mais, eu vivi nesta vida pregando uma mensagem de esperança para homens e mulheres nessa existência. Eu e você está aqui, eu vou estar muito feliz por aquilo que eu vivi, mas, sendo a vida, morreu, segue-se o juízo, eternidade com Deus, ou eternidade com Satanás, eu estou quite, você não. Isso exemplifica aquilo que eu disse, a consequência do pós. E essa igreja estava firmada em Cristo, tamanhamente, de que eles foram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida. E para concluir e partir para a aplicação, Jesus, ele fala no versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Quando eu disse sobre intitularia a mensagem como chamado para ouvir, o desafio para vencer, esse versículo 11 aqui, a igreja ouviu. Aquele que tem ouvidos, a igreja ouviu. Ouça com o Espírito das igrejas. Eles ouviram chamados para seguir a Cristo. E eles tiveram o desafio de estar constantemente em obediência e fidelidade ao Senhor. E assim eles foram. Mas Deus não deixa os seus sem mãos vazias. Aqueles que servem e servem fielmente, a recompensa maior, irmãos. Deus pode lhe abençoar aqui na existência dessa terra? Sim. Você sendo fiel a Ele? Sim. Mas esse não é o ápice da vida. Porque por mais que Deus nos abençoe aqui, um dia nós partimos. E aí o bom da história eu fui abençoado na terra, amém, sim. Mas eu quero ser abençoado para além. Quando meus olhos fecharem, quando eu não puder mais respirar o ar dessa existência, e eu partir para a eternidade, eu quero acordar com os meus olhos lá e abrir ele, não em trevas, mas na luz, contemplando o Senhor e Salvador do Senhor Jesus Cristo. Aqui para fazermos a nossa aplicação, e olhando aqui para o versículo, quando Jesus diz, aquele que vencer, ele não será ferido pela segunda morte. Isso aqui é explicado no livro do Apocalipse, aqui no seu sentido mais escatológico, tratado no capítulo 20, quando Jesus fala sobre o grande julgamento, depois do capítulo 21, a segunda morte, eu poderia aqui simplificar, fazer antítese da vida e da morte. A morte na simbologia não de supressão de consciência, mas de separação eterna de Deus. Mas uma separação eterna de Deus, onde a consciência no inferno está presente, os tormentos estão lá, e a ira de Deus implacavelmente presente dentro daquele local. E a vida, obviamente, eterna, na simbologia do regozijo, da beleza, do fulgar, da satisfação, do prazer, ao contrário daquilo que simboliza em trevas, porque quando nós prefiguramos e trazemos o conceito de morte, morte é ruim. Quem está em velório, sepultando alguém que conhece, essa simbologia de morte aqui, obviamente no seu sentido de separação, alguém morreu de sua família, você se separa dele, não existe mais essa existência. A morte simbolizando aqui
a ferida da segunda morte, a separação eterna de Deus, a perca de imagem e semelhança, o juízo destruidor do Senhor eternamente atormentando. Esta igreja, ela não seria ferida por isso. Morreriam, seriam ressuscitados para viver eternamente com o Senhor e Salvador. O que nós podemos trazer de aplicações? Veja, do contexto imediato, o contexto da igreja de Esmirna não se aplica a nós. Nós não vivemos o sofrimento da igreja de Esmirna. Não existe nenhum decreto, nenhuma lei, às claras, perseguindo a igreja. Mas existem níveis de sofrimentos, existem níveis de perseguição. E a primeira coisa que nós podemos trazer, a lição da igreja de Esmirna e aplicar sobre a nossa vida, é que Jesus simpatiza com o sofrimento da igreja. Assim, é uma convocação para nós, e entender que nos níveis de sofrimento e perseguição, existem irmãos em Cristo lá na Ásia, lá na África, que sim, há semelhança, ou próximo disso aqui, sofrem por decretos, por leis, por regimes de governos, como a Coreia do Norte, China, Arábia Saudita e tantos outros. Se você pegar a revista da Missão Portas Abertas, você vai ver aquele banner com a lista de 50 países que mais perseguem a igreja no mundo. Você vai ver a Coreia do Norte batendo sempre os recordes. Passa-se décadas e décadas e décadas, está lá a Coreia do Norte como o país que mais oprime os cristãos no mundo. Lá não é permitido ter escritura. Para que os irmãos possam ter, eles têm que fazer cópia de um texto da página da escritura. E mesmo assim ainda é arriscado para a vida deles. Porque obviamente é uma polícia já treinada, até para isso, para tentar identificar cópias de uma página só da escritura. O texto nos aponta na empatia de Cristo, é uma convocação para mim e para você. Existem irmãos ao redor do mundo que estão vivendo o sofrimento próximo ou semelhante ao que a igreja de Esmirna sofreu, perseguição intensa, esmagados como num lagar, densidade, pobreza, mulheres perdendo seus maridos, marido perdendo suas mulheres, filhos ficando órfãos, igrejas sendo destruídas. Semana passada, eu tenho um canal no YouTube chamado Missões na Europa, e eu recomendo os irmãos olharem, aqueles que têm interesse nisso. Houve uma publicação de 2 vídeos sequencialmente. Uma foi uma igreja na Espanha sendo incendiada. No outro dia foi uma igreja em Portugal sendo incendiada. Você olha para o nível de uma Europa ocidental, países de primeiro mundo, ao nível que já chegou a perseguição, de igrejas passarem a serem queimadas. A primeira lição empatize-se com aqueles que sofrem por causa do Evangelho de Cristo. Existem irmãos ao redor do mundo que estão vivendo essa intensidade de sofrimento. Segundo, a lição é empatizarmos com os nossos semelhantes e próximos de nossa comunidade, ou irmãos que nós conhecemos que não nesse nível, mas passam por sofrimentos, passam por dificuldades, passam por problemas, e precisamos ter empatia por essas situações. Terceiro, a recomendação é de que, mesmo em meio a situações difíceis da vida, que obviamente ela vai existir, a mais ou menos, para um ou para outros, vai chegar situações que vamos sofrer, teremos intensidades. Pessoas aqui, com certeza, já tiveram que provar a amarga dor de ter que perdido um parente na sua vida. É dor, é sofrimento, machuca, tem que continuar. Pessoas podem ter aqui parentes que tiveram diagnósticos de doenças que não têm tratamento, não têm cura do ponto de vista da medicina, seja um câncer, seja um diabetes. Eu já perdi 3 parentes na minha família por causa de diabetes. Então, o que o texto nos aponta, que nos chamado para ouvir, a disposição para obedecer, e o desafio de vencer é, na pobreza, nas situações difíceis, a convocação para sermos fiéis. E a questão é, que mesmo nesse nível de pobreza, Deus não se ausentou. Não é que esses irmãos passaram fome. Deus estava presente. É óbvio, porque uma igreja rica espiritualmente, ela tem a condição de ter um nível de fé, de que ela pode depositar a sua esperança e a sua confiança em Deus, e olhar e dizer, Deus proverá. A figura de Abraão, para tipificar aqui e encerrar, quando Abraão está levando o seu filho da promessa, em que Deus o promete, você imagina na figura do homem Abraão, idoso, Deus promete um filho, ele crê, espera 25 anos, Deus cumpre a promessa, está lá o seu filho, é um jovem, Deus então vem para a vida de Abraão e disse, Abraão, leva teu filho ao ponte do monte, e lá oferece ele um sacrifício para mim.
Abraão não titubia, não dá um pio, não retruca, não resmunga. No outro dia prepara os seus servos, pega o seu filho, começa a subir o monte. O seu filho obviamente olha para aquilo ali, cadê o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão olha para a vida do filho e diz: Deus proverá, Deus proverá. Eu tenho plena certeza, irmãos. Pena que a gente não tem como ter contexto, precisão da informação, qual era a riqueza espiritual dessa igreja, mas uma plena convicção de que o nível de vida dessa igreja os fizeram passar por tudo isso, vencendo com uma alegria, olhando para o Senhor e Salvador de vossas vidas. Vamos orar? Santo e bendito Deus, eterno e soberano Pai, nós louvamos e bendizemos ao Senhor pela Tua palavra, pelas lições, Deus amado, que dela nós podemos tirar, pelo exemplo da igreja de Esmirna, e clamar, Deus amado, ao Senhor, para que nos conceda a graça de sermos fiéis, de ouvirmos a Tua palavra, o desafio de vencer, de permanecermos fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo naquelas difíceis, e que são difíceis para nós, mas como Tu fosse com a igreja de Esmirna, como Tu concedesse riquezas espirituais, para essa igreja enfrentar as situações, que só nos conceda da Tua graça, da Tua força, do Teu poder, para que possamos enfrentar aquilo que nos faça o choro, que nos faça dor, que nos traça aflição, para que possamos enfrentar tudo isso vencendo no Teu nome, vencendo na Tua força, vencendo no Teu poder, permanecendo fiéis, glorificando o Teu nome, encerrando a jornada desta vida, acordando para outra, na eternidade, olhando para o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Amém, meu Deus.